Eu sei que muita gente está parando de usar banco digital e tem todos os tipos de argumentos. Eu entendo. Muitas vezes aqui eu falei bem dos bancos digitais, muitas vezes eu também critiquei esses bancos. Mas para essa galera que está andando para trás e que meio que desistiu dos bancos digitais, não acredita mais em banco digital, eu vou te contar algumas coisas que você tem que saber, porque talvez você está realmente dando passos para trás. Quer ver? A primeira tecla que eu quero bater aqui é o fato de que os bancos tradicionais também são bancos digitais. Todos os bancos, sem exceção, tem um aplicativo que você pode usar para abrir conta, para movimentar dinheiro, para fazer contratação de serviços pelo aplicativo, sem precisar ir até uma agência. Então não é errado dizer que o Itaú, o Bradesco, o Santander são também bancos digitais, além do que eles criam outros bancos digitais, né, outros subbancos dentro deles mesmos, como o caso do Bradesco que criou o Next, o Itaú que criou o IT e assim por diante. Mas o próprio Bradesco, Santander, Itaú, enfim, Caixa, Banco do Brasil, são todos bancos digitais, porque eles também funcionam no seu celular. Porém, uma coisa que é muito diferente é que todos os bancos digitais que são de bancos tradicionais não são totalmente funcionais pelo aplicativo. Você já deve ter se deparado com uma situação dessa em que você precisava resolver alguma coisa no aplicativo desse banco e não conseguiu porque simplesmente você tem que ir até uma agência. Em alguns casos, o banco tem essa burocracia e ele te força a isso, ele te força a ir até uma agência para resolver alguma coisa que num banco essencialmente digital não precisaria. Além disso, os bancos tradicionais não conseguem, ou não conseguiram, talvez porque não querem, atingir o mesmo nível de praticidade e facilidade dos bancos digitais. É muito fácil perceber isso quando você abre, por exemplo, o aplicativo do Nubank e o aplicativo de qualquer banco tradicional. No aplicativo do Nubank é tudo muito fácil, acessível, rápido e simples. O Nubank não está me pagando para falar isso, muitas vezes eu já puxei a orelha do Nubank aqui. Mas os bancos tradicionais têm muito mais opção e às vezes essas opções não te levam a lugar nenhum, porque no fim ele vai acabar te mandando ir até a agência para resolver alguma coisa, tipo desbloquear seu cartão. Se tudo isso que eu te falei até agora parece óbvio, o que eu vou te falar a seguir não é. Lembrando que eu já contei aqui 5 problemas dos bancos digitais e 5 problemas dos bancos físicos, mas eu vou te deixar os links aqui embaixo, depois eu te lembro de clicar neles. Se tudo que eu te falei até agora era óbvio, o que não é óbvio é o fato de que os bancos digitais, muita gente não sabe disso, seguem as mesmas regulamentações e mesmas medidas de segurança obrigatórias de todos os bancos tradicionais. Então, criptografia, incluir senhas fortes, autenticação multifatorial, sistema de monitoramento e detecção de fraude são de praxe em qualquer banco, tanto no banco físico quanto no banco digital. Então não vem com essa de que o banco digital tem menos segurança, porque se ele está sendo regulamentado pelas mesmas instituições que os bancos tradicionais, ele tem as mesmas obrigações e você, como cliente, tem os mesmos direitos. Isso inclui também o FGC, muito conhecido, que diz que quando o banco quebra, se o banco está protegido pelo FGC, você pode recuperar 250 mil reais do seu patrimônio investido ali, isso válido por CPF. Enfim, eu também já fiz um vídeo falando de FGC, se você quiser saber mais detalhes disso, tá na descrição, depois eu te lembro de clicar para saber. Então, se os bancos digitais estão sujeitos às mesmas regulamentações e às mesmas leis dos bancos tradicionais, aí a gente já começa a ter uma quebra de perspectiva, porque muita gente entende que o banco digital não é tão seguro, mas na prática ele tem as mesmas obrigações legais e deve ter os mesmos mecanismos para garantir que a segurança seja a mais forte possível. Infelizmente, todos os dias, os golpistas, os criminosos, os cybercriminosos, estão procurando meios de criarem novas formas de interceptar seus dados. Muitas vezes a gente acha que a culpa é do banco, mas muitas vezes a culpa é da gente, que deixa o celular vulnerável em algum lugar, sem senha, que anda com o celularzão desbloqueado na rua em lugares ermos, que acessa redes Wi-Fi públicas e não se preocupa muito com essas questões, que tem em casa aqueles boxinhos piratas de TV por assinatura, que tem um monte de script ali para roubar nossos dados. Enfim, eu poderia passar o resto do dia aqui contando um monte de coisas que a gente faz e muitas vezes a gente se acha super esperto e no fim das contas, basicamente o que a gente tá fazendo é pegando os nossos dados, colocando numa bandejinha assim, ó, untando com óleo e falando assim, pega cybercriminoso, tá aqui. É evidente que os bancos digitais permitem que a gente tenha muito mais facilidade e praticidade. Eu não vou citar o nome de nenhum banco digital aqui, que é para depois não vir gente no comentário e falar, lá, o Nubank tá pagando para ele falar bem. O Banco Inter tá pagando, ele tá sendo pago para falar isso. O C6 Bank tá pagando, o PicPay tá pagando, a XP tá pagando. Enfim, nem vou ficar procurando de cabeça o nome de banco digital, porque, não, ninguém tá me pagando. Eu só tô falando coisas que deveriam ser óbvias, mas a maioria das pessoas ignora.
No banco digital você faz abertura de conta, você faz movimentação financeira, você paga contas, você realiza outras operações bancárias, tudo isso pelo aplicativo, e não vai acontecer de nenhuma forma de você ter que se deslocar até uma agência física para resolver qualquer coisa, porque tudo vai ser resolvido no seu celular. Outra coisa, como os bancos digitais não possuem infraestrutura de agências e muitos funcionários para ficarem atendendo pessoalmente, eles têm menos custos. Tendo menos custos, você tem menos taxas. Isso não se aplica à taxa de juros do cartão de crédito. Como eu já falei por aqui, o Nubank é um dos bancos que mais cobra juros no cartão de crédito. Evita usar o cartão de crédito do Nubank se você é o tipo de pessoa que não paga em dia. Tem também vídeo na descrição para você entender por que os juros do Nubank são tão absurdos. Mas em todo o resto das taxas do banco, as taxas de bancos digitais tendem a ser menores. Isso quando elas existem, porque na maioria dos casos elas nem existem. Porque os bancos digitais têm menos custos operacionais, portanto eles têm menos repasse desses custos nos seus serviços para os clientes. Faz sentido? Outra coisa que é muito mais propensa no banco digital do que no banco tradicional físico é a oferta de novos serviços ou de serviços diferenciados. Por exemplo, cartão de crédito internacional, cartão de crédito com cashback, investimentos automatizados, enfim, são coisas que os bancos tradicionais estão começando agora a correr atrás, porque os bancos digitais já têm isso faz um tempo. Então, conforme os bancos tradicionais vão alcançando os bancos digitais, os digitais já vão criando coisas novas, né? Então, o banco digital está sempre um passo ou dois à frente nessa questão de oferta de serviços novos ou exclusivos. E cá entre nós, a tendência mundial é de digitalização dos bancos. A tendência é que cada vez mais as novas gerações só utilizem bancos digitais, forçando com que os bancos tradicionais estejam cada vez mais alinhados com a qualidade e também com a variedade de serviços oferecidos e também com as poucas taxas dos bancos digitais. Porque naturalmente as pessoas mais idosas, quando elas forem partindo desse mundo, vamos dizer assim, e as pessoas jovens forem parando de abrir conta em banco tradicional, óbvio que o banco tradicional vai começar a entrar em declínio. E aí então ele precisa acompanhar a evolução do banco digital, que é uma tendência mundial. Isso não se trata do Brasil, se trata de mundo. É importante também salientar que os bancos digitais eles não começaram ontem. A gente tem essa impressão que os bancos digitais são novos porque a gente está acostumado com o banco tradicional desde que a gente nasceu. Mas os bancos digitais, muitos já têm mais de 10 anos de existência. Então eles estão aprendendo e melhorando com o tempo. Muitos problemas que aconteciam há 2 anos já não acontecem mais. E muitos problemas que estão acontecendo agora, talvez daqui 1 ano ou 2 já não aconteçam mais. Então, naturalmente, além de toda essa tendência de mercado, os bancos digitais estão aprendendo com os próprios erros e estão investindo em si próprios para melhorarem os serviços. Tudo isso que eu estou falando parece uma grande propaganda dos bancos digitais, mas como eu falei, isso basicamente são coisas óbvias que eu estou falando, porque muita gente está ignorando isso e dizendo, eu voltei a usar o banco tradicional porque lá é mais seguro. Eu não confio em banco digital. Eu entendo esse ponto de vista. A gente ouve falar de alguns problemas aí, mas como eu disse no meio desse vídeo, muitos problemas são causados por nós mesmos, porque a gente acredita que baixar um aplicativo que deixa a gente usar o Spotify de graça é um negócio inteligente. E não é, porque você tem seus dados, os dados do banco, suas senhas, no mesmo telefone que você está instalando um aplicativo modificado para te beneficiar. E não pensa você que alguém sentou numa cadeirinha e falou, hoje eu vou modificar o aplicativo do Spotify para ajudar alguém. Óbvio que não, esse cara tá querendo roubar seus dados, e você tá fazendo como eu falei, entregando de bandeja para ele. Então se você quiser saber mais detalhes sobre 5 problemas dos bancos tradicionais, 5 problemas dos bancos digitais, o que é FGC, enfim, tudo isso eu deixei aqui na descrição, você escolhe um desses vídeos para continuar comigo, que eu te vejo lá.